Hora de comprar, hora de vender. Bom, nós temos que enxergar sobre diversos assuntos. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, naquele resumão da semana para a gente ver o que está acontecendo e tentar fazer uma leitura dos fatos e até, por que não, antever algo que possa nos oferecer a próxima semana. Antes de entrar aqui no nosso comentário especificamente, eu queria lembrá-los que eu gravei um vídeo sobre o paraíso dos rentistas, né? A volta do famoso 1% ao mês na renda fixa. Então, se você não viu ainda, recomendo você dar uma olhadinha, principalmente se você gosta de taxas um pouco mais gordas, com um nível de risco bem mais baixo do que da renda variável. Então, está disponível lá para vocês o nosso vídeo. E bem provavelmente, para quem é nosso aluno do curso de análise gráfica do método Focalize 5x4, nós, quarta-feira que vem, ainda não está 100% certo, mas bem provável, a gente vai fazer um aulão extra ao vivo, eu e o Júlio, que é aquele encontro para tirar dúvidas, tudo mais, falar um pouco mais ao vivo, conhecê-los de forma mais intensa. Então, quem for aluno e estiver assistindo aqui, já marca na agenda nosso aulão da semana que vem. Então tá, muito bem. E o que aconteceu essa semana? Continuamos ainda naquela toada um pouco mais negativa, principalmente até o pregão de quarta e inicialmente até o pregão de ontem, onde o nosso índice acabou marcando, inclusive, nova mínima. Até já vou colocar os gráficos aqui para que a gente dê uma olhada e consiga ir falando e, ao mesmo tempo, tentando encontrar alguma pista, algum elemento aqui que nos dê alguma ideia. E a batida aqui era exatamente a mesma das últimas 3 semanas, os temas em questão ainda com bastante insegurança, principalmente em relação aos precatórios, a reforma tributária que ainda está bastante confusa em termos tanto do que foi ofertado como o que está sendo discutido a nível de Congresso. E como eu já falei em outras ocasiões aqui, esse nível de incerteza acaba dominando a vontade de estar fora, né? Então, o que o Big Money faz? Bom, enquanto eles não se entendem, a gente sai e depois a gente volta. Mas à medida que, na quinta-feira, alguns pontos foram começando a se esclarecer, o mercado resolveu voltar um pouco mais na ponta compradora e não fez muito diferente hoje. Então parece que os precatórios, que é um ponto bastante sensível na agenda fiscal brasileira, parece que vai se chegar a um bom termo. Existe inclusive a possibilidade de postergar a questão das reformas, a reforma tributária, porque se era para passar daquele jeito, talvez fosse melhor não passar. O presidente Bolsonaro amenizou um pouco mais o tom, principalmente na questão do Bolsa Família, comentando que não se fará nada sem responsabilidade fiscal. Tudo bem que seja declaratório, mas é o nosso presidente ainda atestando a questão da responsabilidade fiscal, que é o mais importante nesse momento, porque senão o Banco Central fica sob uma pressão tremenda, né? Porque ele tem que começar a subir os juros, porque a inflação está descontrolada, existe um limite, do ponto de vista de não travar a economia. Já há mudanças, inclusive, em relação à previsão para o crescimento do PIB, tanto nesse ano, mas principalmente, especialmente no próximo ano, né, já se fala até abaixo de 2%, isso é uma notícia muito ruim, e colocar toda a carga em cima do BC não tem como ter solução, né, se não tiver a parte fiscal ainda sob segurança, ou seja, não escapar a questão dos gastos públicos, né? Então, nós precisamos desses dois elementos. E quando eles começam a convergir, e é o que parece que aconteceu nos últimos 2 pregões, o mercado reage de forma positiva e recuperamos aqui aquele patamar dos 118 mil pontos. Deixa eu colocar no gráfico semanal, que isso aqui fica um pouquinho mais claro aqui para vocês. Vou botar o gráfico do Ibov, e agora vamos botar o gráfico da semana, né? E aí a gente consegue enxergar
essa linha de pescoço que eu tinha desenhado aqui como importante suporte, ele foi respeitado. E olha só que curioso, né? Lembram da média de 55 semanas, essa linha amarela aqui traçada no gráfico, que está aqui nos 115.700 pontos? Pois é, ela foi testada e recuperou-se e fechou acima dos 118 mil pontos. Isso é um ótimo sinal. Mas, Momberger, tentando já responder a pergunta do título do nosso bate-papo de hoje, né? Hora de comprar, hora de vender. Bom, nós temos que enxergar sobre diversos aspectos. O primeiro deles, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. O gringo está voltando. E vou mostrar para vocês um outro elemento bem importante. Começou a posicionar-se novamente nos contratos de índice futuro. Lembrem que nas últimas 3 semanas ele oscilou em dólar futuro, neutralidade, dólar futuro, e a bolsa estava flat. Vocês vão ver um posicionamento bastante expressivo nos contratos. Isso é um bom sinal na ponta comprada. Algumas casas bastante importantes deram sinalizações que a bolsa brasileira ficou barata, entre eles JP Morgan, para quem acompanha os principais relatórios do mercado. Geralmente essa casa é bastante respeitada no aspecto quando dão elementos como esse. Quando a gente olha para o valuation das empresas e as correções que encontramos em empresas muito boas de primeira linha, tem muita coisa que começou a ficar barata. Correções de 30%, 35%, 40%. E aí entra a lógica do Warren Buffett, né? Se tem algo barato, independente do cenário, eu tenho que me posicionar. Se me oferecem um carro que vale 100 por 70, no mínimo eu tenho que olhar para isso. Em alguns papéis a gente já começa a encontrar isso. Então, para posicionamentos de médio e longo prazo, eu acredito que a gente está diante aí de algumas oportunidades para a gente ficar mais atento. Agora vamos voltar aqui para o Ibov, né, no que pode acontecer aqui no curtíssimo prazo. Nós podemos estar diante apenas de um repique, porque olha só, nesse movimento aqui de recuperação, o volume foi bem abaixo da média. Isso não é uma boa notícia. Se o volume fosse crescente na recuperação, eu já ficaria um pouquinho mais otimista. E nesse movimento de queda, a gente observa que os repiques são com volume mais baixo e as quedas com volume mais alto. Nesse momento, reparem que o padrão ainda se manteve. Então, ainda olhando para o gráfico, olhando para os indicadores, não existe uma ponta firme. Até onde poderia ir, Momberger? Normalmente, praticamente certo, 119 mil. Quando volta para a média de 9, é bem provável que enfrentamos essa recuperação. Mas a média de 21 coincide com o pivô perdido. Então, os 121 mil pontos pode ser um ponto interessante para ficar atento, que pode voltar a ter pressão vendedora, ao menos no curto prazo. Então, para quem gosta de operar curto, pode ser uma oportunidade para entrar e mirar primeiro no 119 e depois no 121. Claro que, para escolher os ativos, precisamos procurar padrões bastante parecidos com esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, se escolhe o ativo pelo padrão. Então, cada ativo tem a sua história. Estou dando a média, que é o Ibov. Ao mesmo tempo, talvez tenha investidores que estejam posicionados e, nesse momento, pela queda um pouco mais abrupta, não conseguiu estopar, não saiu fora de determinada posição. A partir do momento que conseguiu chegar no 119 ou chegar no 121, talvez seja em pontos, mesmo em prejuízo, para zeragem de posição ou diminuição de exposição a risco. Então, seria uma terceira possibilidade. Tudo isso para dizer que, nesse momento, me parece um pouco mais de oportunidade compradora do que vendedora. Lá no 121 mil já muda de figura. Aí, quando chegar lá, provavelmente eu vou gravar um novo vídeo e a gente dá uma estudada no que está acontecendo lá. Mas se fosse assim, para cravar para a semana que vem, eu apostaria na continuidade do repique, ou seja, a gente fecha a semana em alta, ou testando a média de 9, ou testando a média de 21 períodos. E o dólar, Momberger? O que aconteceu com o dólar? Nós tínhamos aquela região dos 5,30 que vinha sendo testada de forma frequente. Ela foi rompida e eu falei, provavelmente vai buscar o próximo patamar, que estava aqui na linha dos 5,43. Pois não deu outra, foi lá. Hoje até flertou em patamares mais altos, mas com a recuperação do Ibov,
acabou sofrendo pressão vendedora. Mas o que acontece agora? O que era resistência vira suporte. E o 5,30, a média de 21 também sobe um pouquinho aqui, vai se aproximar. Provavelmente 5,28 a 5,30 passam a ser regiões para serem observadas de suporte, porque com esse rompimento aqui a terciária voltou a ser de alta na moeda. E no DI, principalmente o DI 24, que é o que mais nos interessa no curtíssimo prazo, com o reequilíbrio, ou seja, com a possibilidade de termos mais responsabilidade fiscal, nós temos um arrefecimento das taxas de juros que estavam puxando bem. A gente chegou na 24 aqui próximo dos 9,70, né? Então, por isso que eu até gravei o vídeo do Paraíso dos Rentistas está de volta. Então, muitas vezes é uma janela de oportunidade quando ocorre esse descolamento das taxas para se aproveitar e garantir uma taxa mais longa por um período um pouco mais longo também. Por isso que você precisa observar o prazo das taxas da renda fixa. Mas eu queria mostrar para vocês a questão dos estrangeiros, né? O que está acontecendo no mercado lá fora. Deixa eu já botar o gráfico aqui. Então nós temos S&P, que sofreu, a exemplo do nosso mercado, uma correção um pouco mais forte, mas já busca a recuperação nos últimos 2 pregões, não no topo anterior, mas um viés bastante positivo. Não é muito diferente o que está acontecendo com a Nasdaq, então até já mais próximo do topo, e não é muito diferente do que está acontecendo lá na Europa, também já com o mercado oferecendo uma recuperação um pouquinho mais forte. E os estrangeiros permanecem, né, voltaram aqui para o nosso mercado, como vocês podem observar aqui no nosso gráfico de entrada, a exceção do dia 18 que houve saída, mas o acumulado está em 4,83, mas esse dado aqui é o mais importante de todos. Reparem como eles enfiaram a mão na ponta comprada nos contratos de futuro. Então isso aqui também é uma sinalização bastante importante, além dos relatórios das grandes casas, né? Então, resumindo, mais uma vez, eu diria que talvez tenhamos uma semana mais calma na semana que vem, para os comprados especialmente. Devem surgir boas oportunidades para quem gosta de operar swing trade, até position, para um position mais curto, digamos assim, para tentar pegar um alvo um pouco mais alto. Para posicionamentos de longo prazo, tem bastante coisa que começou a ficar apetitosa. Fiquem bastante atentos, principalmente ao valuation. Utilizem as ferramentas que o mercado oferece para verificar onde os múltiplos estão mais favoráveis. Aqui pode ter bom posicionamento. E talvez para quem está posicionado sob pressão de venda, está em prejuízo, talvez a gente tenha alguma chance de diminuir a exposição ao risco, com os preços chegando um pouco mais próximos e chance de diminuir essas posições perdedoras nesse momento. Se gostaram do vídeo, espero que deem um like, compartilhem, apertem no sininho aí para ficar assinando o nosso canal. Nosso Telegram continua à disposição de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!